Vamos abrir a nossa Bíblia? Hoje nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias. Alegra teu coração, é hora de ler a palavra. A palavra, ela faz a gente ser avivados, amém? Livro de 1 Reis, capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a compartilhar, começa a marcar. Cadê os jovens? Cadê as mulheres de oração? Cadê os homens de fé? Cadê as mulheres que estão esperando por uma palavra de avivamento? É hoje, é nessa noite, eu creio, amém? Eu quero que você interceda por a minha vida. Eu quero que você interceda pela pastora Luciana, que vai estar trazendo a palavra nessa noite, minhas irmãs, amém? Conto com você, tá? Vamos lá? Livro de 1 Reis, capítulo 22, ele fala assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Verso 4. Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais a Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Preste atenção, igreja. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual nós possamos consultar? Ponto de interrogação. No verso 8 ele diz assim: Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem, sim, que podemos consultar, mas eu o odeio. Eu vou repetir, louvado seja o nome do Senhor. Sim, há um, mas eu o odeio, porque nunca profetiza nada de bom para mim. Mas sou mau. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim, ó rei. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Israel, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizavam assim dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhes dizendo: Preste atenção, Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, eu falarei. Aleluia. E vindo ele ao rei, lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes conjurarei que me não fale, senão a verdade, no nome do Senhor? Então disse ele:
Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza de mim bem, senão sou mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele lhe disse: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Possa ser que você fale: poxa, palavra tão longa, mas essa palavra eu precisava ler dessa forma para você entender. O título ele diz assim: Acabe faz aliança com Josafá. A palavra de Deus fala que quando Josafá ele desceu para visitar Acabe, que era o rei de Israel, Acabe ele faz uma proposta para Josafá, né? Pedindo para ele para que eles venham tomar Ramote de Gileade. Aí então interessante que ele diz assim: pode ir. Desculpa, ele diz assim: claro, eu irei com você. Os teus cavalos serão os meus cavalos e os teus soldados serão os meus soldados. Aí Josafá, ele diz assim: vamos consultar ao Senhor? Porque perceba, igreja, quando nós vamos diante de uma guerra, a gente primeiro precisa consultar ao Senhor. A gente não pode ir para uma guerra de qualquer jeito. Eu sempre costumo brincar que quando a gente vai para uma guerra, a gente não vai no peito. Tem gente que costuma bater no peito e dizer assim: eu vou fazer, eu vou adiante. Só que não é no peito, é no joelho. A briga com o Senhor, a briga contra os inimigos é no joelho, não é no peito. Então Josafá ele diz assim: a gente pode consultar o Senhor? Ele diz: podemos. Aí o rei de Israel ele junta 400 profetas. Meus irmãos, esses 400 profetas são os 400 profetas de Baal. Esses 400 profetas, eles se assentam à mesa de Jezabel. E vocês sabem a história de Jezabel. Jezabel era aquela que perseguia. Jezabel era aquela que queria ver o mal. Jezabel era aquela que olhava e já queria matar aqueles que adoravam ao Senhor. Perceba, meus irmãos, quantos têm se corrompido porque querem comer na mesa de Jezabel. É muito melhor participar da mesa de Jezabel do que estar confrontando e estar falando a palavra da verdade. Porque que o Senhor guarde a minha vida nessa noite. Porque profetizar nos dias de hoje é ser falado como ele falou. Como o próprio rei de Israel, Acabe, ele falou assim: assim eu vou chamar os 400 profetas. E quando eles chamam, eles falam assim: aí a gente pode subir para guerrear? Os 400, sem pensar, eles falam assim: pode subir. Deus ele vai te dar vitória. Meus irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. Tome muito cuidado. Tome cuidado quando todo mundo chega para você e diz assim: vai dar certo. Ache muito estranho quando todo mundo está dizendo que está tudo bem. Não, que isso? Quando você tem uma amizade que não te confronta, uma amizade que todo tempo diz que você está certo, isso é muito estranho, meus irmãos. Uma amizade que sempre fala para você: não, vai. Ah, não tem problema não. Ah, você tá querendo voltar, você está querendo encontrar uma pessoa, mas você está há anos sem estar praticando algo. Não tem problema não, entra, vai lá, sai com a pessoa, sabe? Tem um pacto de sangue com essa pessoa. Só que diante da Bíblia não é assim. Nós sabemos que pactos, quando são feitos de forma errada,
no final nunca acaba certo, meu irmão. Quando você começa a seguir um caminho que está longe da presença de Deus, nunca dá certo. Aí é interessante que todos eles falam isso. Aí ele diz assim, disse porém Josafá, não há ainda algum profeta que possamos consultar, um profeta do Senhor? Aí é interessante que acaba e diz assim, sim, tem um que eu odeio. Meus irmãos, hoje em dia, quando tem alguém que anda nos caminhos do Senhor, todo mundo te odeia. Quando você procura fugir da aparência do mal, as pessoas falam assim, nossa, eu tenho uma raiva dessa garota, eu tenho um ódio desse homem, eu tenho uma raiva dessa pessoa. Sabe por quê? Porque eu até anotei algo muito interessante aqui. Lá no livro de João, capítulo 8, no verso 32, ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Se eu estou conhecendo a palavra de Deus, eu quero ter libertação. Você concorda comigo? Eu quero ser liberta e eu estou correndo atrás da libertação. Não que eu vou ser perfeita, porque esse perfeito eu não sou, meus irmãos. Mas a cada dia eu quero descer, eu quero pedir perdão e falar, Senhor, eu quero continuar e eu quero melhorar cada dia. Aí aqui eu escrevi, ora, se a verdade liberta, por que ela tem sido negligenciada nesses dias? Se a verdade da palavra de Deus, ela me liberta, por que eu tenho negligenciado nos dias de hoje? Por que eu tenho dito que não tem nada a ver? Por que eu tenho dito que as pessoas que têm trazido uma palavra da verdade, que saco! É assim hoje em dia. Ai, de novo essa palavra, de novo a porta estreita, de novo Jesus está voltando, de novo eu tenho que me consertar só porque eu estou mentindo um pouquinho. De novo eu tenho que sair desse pecado, de novo eu tenho que parar de tentar atingir meu irmão, de novo eu tenho que estar julgando meu irmão, de novo eu estou agindo de uma forma que a Bíblia me diz lá no livro de Provérbios que são pés que se apressam a pecar. É eu que estou vendo algo que eu tenho que levar diante de Deus, orar e falar, Senhor, isso está errado. Não, eu estou me apressando para fazer o mal. Meu Deus, eu estou me apressando para fazer o mal. Aí aqui eu escrevi assim, porque a verdade, meus irmãos, ela confronta os nossos desejos da carne. Sabe por que às vezes as pessoas não querem crescer ao lado de quem ora, ao lado de quem busca, ao lado de quem quer estar perto da verdade? Porque confronta a carne. E carne, ela nunca vai dar certo com as coisas do Espírito. Quem está ligado com o Espírito, está ligado com o céu. Mas quem está ligado com a carne, está ligado com o mundo. Então isso nunca vai dar certo. Então, quando está me confrontando, quando eu tenho alguém que diz uma coisa que mesmo que me doa, eu digo assim, então tá, eu tenho alguma coisa errada. Se alguém fala alguma coisa para mim e eu sinto raiva, eu sinto ódio, é porque na verdade Deus está querendo tratar aqui dentro, ó. Porque o erro está aqui dentro. Se está me deixando de uma forma não confortável, é porque Jesus está dizendo para mim, Thaís, você precisa ser tratada. E o tempo está passando e você está achando que você está tratada e você não está. Sabe por quê? Porque está te confrontando. Porque tem 400 profetas de Baal falando o que você quer, e quando chega Micaías, você diz assim, eu odeio ele. Muito estranho. Por que quando chega o profeta Micaías, eu digo assim, estranho, não consigo ficar perto de Micaías. Micaías é muito estranho para mim, é porque eu não quero ficar perto da verdade. Agora, quando eu quero andar com gente que faz fofoca, que fala mentira, que fala mal do meu irmão, que fala mal do meu pastor, e eu continuo naquela roda, meu irmão, tem alguma coisa errada. Ou eu estou me assentando na mesma mesa em que Jezabel coloca um pratinho para eu comer, ou eu fico do lado de Micaías. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, às vezes Micaías nem tem amigo.
Às vezes Micaías não tem ninguém do lado. Às vezes Micaías passa o processo sozinho. Mas tem horas que Deus usa Josafá para dizer assim: chama Micaías, porque quando Micaías chega, Micaías tem palavra da verdade. Sabe o que significa a palavra Micaías? Micaías significa semelhante a Jeová. Então Jesus está querendo falar para você nessa noite: tá querendo viver a verdade? Seja Micaías, porque Micaías significa semelhante. E para eu ser semelhante a Cristo, eu preciso ser Micaías. Nessa noite você escolhe: ou você se assenta na mesa de Jezabel e participa dos 400 profetas de Baal, porque 400 tem muito, não tem? Igreja é o que mais tem, mas agora para profetizar o que eu quero, tem muitos, e esses são os 400. Então ele diz assim, porque a verdade, ela diz aquilo que está me confrontando. A verdade diz aquilo que eu não posso: odiar meu irmão, nem desejar alguém que não seja o meu cônjuge, nem andar com quem eu bem entender ou como eu bem entender. A verdade revela nosso caráter pecaminoso e exige de nós uma decisão. Irmãos, é tempo de decisão. Jesus está voltando e Ele precisa que você se decida. Ou é Deus ou é Baal. Se é Baal, vá com Baal. Mas se é Deus, permaneça. Está doendo, meus irmãos, não é fácil. Você pode olhar para mim e dizer assim: pô, irmã Thaís, parece ser tão fácil, para você não é não. Oh, meus irmãos, como dói. Machuca. É difícil, tem que descer a cada dia. Mas eu falei: Senhor, se o Senhor me chamou, eu estou aqui. Vamos lá, eu já vou terminar, meus irmãos. E ele falou assim, quando Micaías chegou, Micaías fala isso para Acabe. Ele diz assim: e o mensageiro foi chamar Micaías e falou para que ele dissesse as mesmas palavras que o profeta estava falando. A maioria das vezes as pessoas vão te chamar e vão falar assim: fala como é que o mundo está falando, age como o mundo está agindo. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar como Micaías? Não. Olha o que Micaías diz assim, no verso 14. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso precisa estar no teu coração. Guarda no teu coração aquilo que o Senhor te disser. Você precisa falar: doa que doer. Esteja machucando e você fala: Senhor, a pessoa pode até ficar com raiva de mim, mas fala a verdade. Senhor, vai doer, eu posso até perder a amizade. Perca a amizade, mas não perca a salvação. Perca aquele que está andando do teu lado, mas não perca a salvação. E ali ele diz assim, porém Micaías disse, e vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales somente a verdade em nome do Senhor? Então ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes. Irmãos, quem é profeta, as pessoas sabem quem é profeta. As pessoas podem até falar mal de você. As pessoas vão te julgar porque julgaram Jesus, tacaram pedra em Jesus, falaram que Jesus tinha demônio. Quem é profeta vai ouvir tudo isso. Mas uma coisa agem que nem Acabe. Eles vão falar: eu já não falei para você que não é para você mentir para mim? Fala, que eu sei que tu não está falando a verdade. Porque quem é profeta sempre está falando a verdade, nunca é corrompido. E Micaías fala que se eles fossem para aquela guerra, sim, eles iriam ser mortos. Acabe iria morrer. Perceba que no decorrer desse texto, ele fala assim, já encerrando, Acabe decide ir, porque às vezes é melhor para você ouvir 400 profetas corrompidos do que ouvir só uma pessoa. Às vezes você prefere ouvir os de fora, os amigos, para vocês jovens.
Às vezes você prefere ouvir os teus amigos da tua escola do que ouvir o teu Micaías, que é a tua mãe ou é o teu pai dentro de casa. Às vezes é melhor ouvir os de fora do que ouvir os de dentro, porque os de fora não convivem com você. Às vezes você fala assim, poxa, o fulano de fora é tão legal comigo, quando eu vou na casa dele ele me trata tão bem. Claro, ele não mora com você, porque morar dentro confronta. Morar dentro quer dizer que você tem que melhorar cada dia, que nem um casamento é uma troca. Eu sou boa com meu esposo e meu esposo é bom comigo, eu o agrado e ele me agrada, é uma troca. Só que dentro traz aquilo de intimidade. Então quando Jesus diz para nós termos intimidade com ele, a gente tem que estar nus diante do Senhor, sem esconder nada. Então é por isso. Então aqui no decorrer do texto, no finalzinho, ele diz assim, vamos, só que Acabe, ele troca a roupa dele, ele vai como um soldado normal. Só que Josafá, que vai estar com a roupa de rei, a Bíblia diz que quando eles tentam chegar perto de Josafá, achando que é o rei Acabe, Josafá ele grita e fala assim, Senhor, me socorre. E ali eles olham para ele e falam, isso não é Acabe, isso não é o rei. E eles vão embora. Perceba, toma muito cuidado, porque quando você vive perto de 400 profetas corrompidos, eles te levam para a morte. E a Bíblia diz ali que por um acaso, uma flecha atinge Acabe. E no final do dia, meus irmãos, Acabe morre. Sabe por quê? Porque melhor é ouvir 400 pessoas corrompidas do que ouvir um semelhante a Deus. Deus, ele está nos usando. Essa palavra Deus está me usando nessa noite para falar para você. Prefira ouvir Micaías. Prefira ouvir pessoas que são semelhantes a Cristo. Não se corrompa. Não se assente à mesa de Jezabel. Não se corrompa com pessoas que querem estar sempre fazendo algo que o Senhor não se agrade. Prefira andar ao lado de Micaías, porque no final de uma guerra, você sairá vitoriosa, meus irmãos. Guarda essa palavra no teu coração. Quando você for guerrear, procure estar com Micaías ao seu lado. Dobre os seus joelhos e fale, Senhor, eu prefiro estar com Micaías. Eu prefiro só ter um amigo em Deus do que ter 400 pessoas corrompidas. Amém, meus irmãos? Vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. Então você feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Nós rendemos graças ao teu nome, porque tudo é para ti, tudo vem de ti. Toda honra, toda glória, tudo é teu, Senhor. Sabemos que se estamos aqui é pela tua graça e misericórdia. Senhor, alcança-nos, ó Deus, mais uma vez com o teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, abra ao teu povo aquilo que tu quer falar. Ó Deus, que haja na minha vida liberdade para que o Senhor possa trabalhar, agir através da tua palavra. Ó Deus, muito obrigada por essa noite marcada por ti, para que estivéssemos aqui te adorando. Vá de encontro, Deus, a cada coração, a cada ouvido que me ouve nessa hora, a cada pessoa que ouvirá depois também, que seja de edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entrego essa oração no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 21. Amém? Primeira Samuel, capítulo 9, versículo 21. Respondeu Saul: mas não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me dizes tal coisa? Bom, o contexto dessa conversa aqui, em que Saul diz que ele é pequeno, em que Saul se coloca como o menor das tribos, da menor da casa,
daquelas tribos, da tribo de Benjamim, o contexto é o seguinte: o pai dele era um fazendeiro, né? E sumiu as jumentas, né? Foram perdidas jumentas da casa daquele fazendeiro. E ele, ao perceber que aquelas jumentas haviam fugido, ele pediu que seu filho fosse procurar as jumentas e falou para que tomasse um servo para que fosse junto com ele. E ele, tomando um servo, foi procurar as jumentas. Passaram-se dias e nada das jumentas aparecerem. Entenda uma coisa, meu irmão, eu já tiro uma lição daqui para você. Muitas das vezes nós estamos andando com o Senhor no caminho e parece que o caminho que o Senhor propôs para nós é um caminho que você não está vendo solução. Parece que você não ouviu direito, não entendeu muito bem o que Deus quis dizer, porque você não está vendo nada. Mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Não duvide de Deus, porque Ele está trabalhando. Enquanto Saul achava que estava perdido e já estava acabando o abastecimento e nada da jumenta aparecer, o Senhor já estava preparando coisas a respeito dele. E o que eram essas coisas? Vocês sabem perfeitamente que Ana era uma mulher estéril e que pediu a Deus um filho, e esse filho Samuel. Samuel foi entregue na casa do Senhor para servir ao sacerdote Eli. E foi crescendo na casa de Eli, sendo que seus filhos, Ofni e Finéias, eram dois homens que eram errantes na face da terra. Eles andavam errados diante do Senhor. Tudo que era errado, aqueles homens faziam diante da face de Deus. Eles eram criados por um sacerdote e faziam tudo que era errado aos olhos de Deus. Pega aí, meu irmão. Não importa da onde você veio, não importa onde você nasceu, quem foi a sua mãe, quem foi seu pai, quem é a sua família, quem vai decidir quem você será é você. Você escolhe quem você vai ser, a quem você vai servir. Aqueles homens foram criados lá dentro do palácio, dentro da casa sacerdotal. O pai deles era o sacerdote e eles não deram para nada, muito pelo contrário, eles deram para vergonha. E aí muito é falado e botam muitas expectativas sobre aquilo que parece, que está reluzindo, sobre aquilo que tem aparência, mas, como diz a palavra, nega a eficácia. E por isso que Deus, Ele sempre chama os que não são, para confundir a mente daqueles que acham que são alguma coisa. Porque o Senhor trabalha no inesperado, não é naquilo que nós produzimos ou pensamos. O Senhor trabalha como Ele quer, com Ele quer, com quem Ele quer. Mas quem tem que se posicionar é você. A tua parte não é Deus que vai fazer. Ofni e Finéias escolheram não andar com o Senhor. E Eli, como pai, não se posicionou. E os filhos se perderam, infelizmente. Quem estava ali? Samuel. Porque o Senhor sempre tem alguém ali a serviço dele. E louvado seja Deus por isso. Sendo que Samuel também, a história não conta, mas deve ter cometido alguns erros na sua criação. Mas como você pode dizer isso, Luciana, se a Bíblia não conta? Porque a Bíblia ela é verdadeira, ela é fiel e ela é real. A Bíblia diz para mim que se eu criar meus filhos na presença do Senhor, eles não vão se desviar. Mas não é trazer para a igreja, é caminhando, é acordando, é dormindo e é no exemplo. Porque eu preciso ensinar meus filhos de acordo com o que eles estão vendo da minha vida. Porque não adianta eu sentar nem ler a Bíblia todos os dias se na minha vida eles não enxergam nada. Então aconteceu algo com os filhos de Samuel que também os filhos de Samuel não deram para o negócio. E o que aconteceu? Samuel já era velho e as cidades circunvizinhas tinham reis instituídos por homens.
Então o povo de Israel veio até Samuel e pediu um rei humano, um rei de carne e osso. E Samuel ficou muito triste. Muito triste. Por quê? Porque para Samuel, que amava o Senhor, ele via que Deus, o Deus de Israel, o Deus, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o Rei dos Reis, o grande eu sou, era o único que podia ser Deus para Israel. Mas o povo queria um homem. E assim foi feito segundo a vontade do povo. Quando Samuel chegou a falar para Deus que o povo queria um rei, o Senhor falou: faça conforme o povo quer. Só apresenta para eles o que eles vão fazer: ficar debaixo de servidão de homens. Eles não vão aproveitar da liberdade que eu dou. Eles vão ficar abaixo da servidão de homens, porque uma vez instituindo o rei, eles vão estar debaixo da mão do que o rei disser. E mesmo assim o povo não quis ouvir, e o povo foi e insistiu que queria um rei. Pois bem, o Senhor falou a Samuel: não é a mim, não é a você, Samuel, que rejeita, não é a mim. E vamos colocar um rei adiante deles, né? Eles querem um rei, vamos colocar um rei. E diferente do que a maioria fala por aí, esse rei foi escolhido por Deus. Deus é onisciente, onipresente, Deus sabe de todas as coisas do futuro, Ele sabe de todas as coisas. Mas o Senhor escolheu a Samuel, foi o Senhor. Porque Samuel era um homem que poderia se dizer rei. Era um homem de uma tribo de Israel, era um homem de Benjamim, era um homem que apacentava, era um homem que estava debaixo da sujeição do seu pai. Então Deus chamou a Saul, avisou primeiramente a Samuel e chamou a Saul. E Deus elaborou um plano. Bom, vamos subir com essas jumentas aqui para que Saul encontre Samuel. E Saul encontrou a Samuel. Foi passado o caminho para ele e ele encontrou a Samuel. E ele perguntou a Samuel: você viu o profeta? Porque na verdade Saul já queria desistir, queria ir embora. E aqui eu tenho outro ensinamento para você. Nunca saia para fazer Deus ou fazer algo da parte do Senhor, porque todo homem e toda mulher que está debaixo da mão de Deus, que trabalha para Deus, pode fazer nada sem o auxílio e a mão de Deus guiando. Nunca vá sozinho, porque naquele momento Saul já queria voltar. Acabou o pão, vamos voltar, falou para o servo. O servo que falou para ele: não, olha aqui, por essa região aqui tem um profeta, vamos procurar o profeta. Por isso que a Bíblia diz que é melhor andar em dois, mas dois que tenham o mesmo objetivo. Não adianta você andar com o outro que tem um objetivo diferente do seu. Dois que estejam debaixo da mesma visão. Então aquele homem falou para Saul: aqui tem um profeta, vamos procurá-lo, quem sabe ele não ache as jumentas, né? E foi feito. Samuel encontrou Saul, chamou a Saul e levou ele para sua casa. Levou ele para se assentar à mesa onde haviam 30 homens. Colocou ele no lugar de destaque, colocou ele para comer do melhor. O melhor pedaço ele deixou para Saul. E Saul, confuso com o que estava acontecendo, veio essa parte que eu li para vocês. E o que eu estou querendo dizer com essa palavra? Que uma coisa que vocês já ouviram muitas vezes: não importa como o homem começa, o importa é como ele vai terminar. Porque Saul chegou diante de Samuel se achando ninguém, se achando pequeno, se achando menor. Ele chegou lá achando até que estava sendo confundido com outra pessoa. Peraí, por que eu estou sentando num lugar nobre? Deus faz assim. É assim que Deus faz. Você sai da tua casa ninguém, você sai da tua casa para procurar jumentas,
Você sai da tua casa para fazer um negócio onde você foi mandado e de repente se assenta no meio de homens importantes, o profeta te unge e você volta rei. Como é que pode um Deus fazer algo desse nível na vida de um homem? Pois foi assim na vida de Saul. Ele saiu de casa um rapaz em que o pai provavelmente viu ele ali à toa, falou: ei, vem cá, vai lá e procura os jumentos que sumiram, procura um servo e vai junto. Voltou para a casa dele, já estava acima do pai. Eu digo acima hierarquicamente como rei. Para você ver, Deus trabalha como Ele quer e Ele faz como Ele quer. Muitas vezes nós não cremos como Deus pode fazer, mas Deus faz assim. Você sai ninguém e volta alguém. Ele saiu ninguém e voltou com uma unção sobre a vida dele. Deus falou para aquele homem passar à frente. Depois que passou o banquete, passou aquela noite, na madrugada, Deus chamou a Saul, fez com que o servo fosse à sua frente e ungiu a Saul ali com o óleo que desceu sobre a sua cabeça. Mais uma vez eu digo para você, querido, o que Deus tem contigo, Deus tem contigo. Deus não tem com mais ninguém. Mas eu sou pequeno, mas eu não sei falar. Quantos homens da Bíblia você leu e você viu, mas a minha fala é presa? Mas como eu que sou impuro de lábios, como eu que não tenho jeito para o negócio, Deus escolhe quem Ele quer, Ele olha para o teu coração e separa, é você que eu quero. Mas eu tenho a fala pesada, mas é você. Mas eu não tenho jeito, mas é você. Mas eu sou pequeno, mas é você. Mas eu não tenho vestes reais, mas é você. E é do teu jeito, porque Davi foi oferecida a ele as armaduras de Saul. E ele falou: não, essa eu não quero, não cabe em mim. Porque você sabe aquilo que é teu. Aquilo que Deus separou para você não é de ninguém. A armadura do outro não serve você. Para você Deus tem algo. Para o outro Deus tem outra coisa. Mas sabe o que acontece na vida do homem? É isso aqui que aconteceu na vida de Saul. Ele chegou nessa parte da vida aqui em que ele não era realmente ninguém. Aos olhos de Deus todos somos alguém, somos importantes. Mas eu digo ninguém, ele não tinha nome. Ele saiu da casa dele sem nome e ele voltou para a casa dele rei. Sabe? E eu digo para você, quando ele voltou para a casa dele rei, ele inclusive encontrou profetas. E Samuel falou para ele: olha, vai acontecer isso, você vai achar isso, você vai... Todos os sinais do que ia acontecer. Esse é um texto muito extenso, então eu vou sintetizar para você aqui. Samuel mostrou para ele os sinais do que iria acontecer. Inclusive ele desceu para o meio dos profetas e profetizou. Ele desceu para o meio do arraial e no meio dos profetas Deus derramou unção, e a palavra de Deus diz que Deus virou o coração. Ele tinha tudo. Ele estava com a autoridade, ele estava com a unção, ele estava com o nome, e ele estava aprovado por Deus, e ele estava aprovado pelo profeta, porque naquela época a última palavra ali era do profeta. A partir dali é que foi instituído reis sobre Israel. Mas muitos poderes, né? Isso daí a gente aprende na Marvel, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E no nosso caso, grandes poderes, muita obediência. Porque se a gente não tiver obediência, a gente se perde no caminho. Quantas pessoas vocês conhecem que estavam andando bem, que estavam andando com Deus, que era uma bênção? Nossa, aquele irmão, meu Deus, aquele irmão é bênção, é fogo puro, aleluia! E no meio do caminho o irmão olhou para trás e foi embora. E no meio do caminho o irmão desapareceu. E eu não estou falando de queda não, porque a palavra de Deus diz que aquele que cair, que se arrependa, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Se você cair,
Você tem Deus para te levantar. O problema é quando você não vê que caiu e anda caído uma vida. E foi isso que aconteceu na vida de Saul. Saul teve constantes quedas e não enxergou que estava caído. E a pior coisa na vida de um homem é ele não enxergar que ele está caído para se levantar. Não se arrepende, não se prostra, não desce, não pede perdão, não se enxerga, porque isso é perigoso demais. A pessoa está crente que está abafando e Deus não está aprovando nada do que ele estava fazendo. Mas Deus tinha ungido a Saul. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ungiu Davi, mas Deus ia colocar Davi quando terminasse o reinado de Saul. Era necessário que aquele povo passasse pelo que passou, porque afinal de contas foi aquele povo que pediu um rei. Mas Deus não se agradou da vida de Saul. Por que que Deus não se agradou da vida de Saul? Por um princípio básico da vida do cristão: desobediência. Samuel falou para Saul o seguinte: queridão, desce, me espera lá, que eu vou descer e nós vamos ofertar ao Senhor. Meus irmãos, entendam uma coisa: profeta no lugar de profeta, adorador no lugar de adorador, pastor no lugar de pastor, diácono no lugar de diácono, cada um no seu lugar, não tem bagunça. Gerente, assistente do gerente, dono da empresa, atendente, se ficar tudo certinho, não tem bagunça. Só que o que foi que Saul fez? Tomou por usurpação o lugar de Samuel, porque o profeta ali não era Saul. Saul foi ungido a rei, ele confundiu. E ele falou assim: peraí, o povo está se apartando, porque tem gente, meus irmãos, que acha que tem que fazer sucesso com o braço da carne, com o povo. Tem que ser muito querido, tem que ser muito amado por todo mundo. E Jesus falou que por causa do nome dele, a gente seria odiado. Como é que tu quer ser amado por todo mundo? Se tu está sendo amado por todo mundo, tem alguma coisa errada. Não é que você tenha que ser grosseiro, ou que você tenha que ser arrogante, ou que você tenha que ser alguma coisa a qual não é fruto do Espírito e que o Senhor não quer para a sua vida. Mas se está todo mundo te aplaudindo, pode ter certeza que você está fazendo alguma coisa errada. Porque o homem que Deus chama, como a Thaís acabou de falar aqui, a diaconisa Thaís, você pode ter certeza que ele vai ser odiado por muitos, porque a vontade de Deus, ela incomoda quem entrar nas trevas. A luz incomoda as trevas, e quem quer fazer a vontade de Deus, ele sempre vai ter alguém ou alguém que vai ter empecilho. E Saul, na cabeça dele, era assim: o povo estava se apartando porque Samuel não chegava. Aí ele falou: quer saber? Vou eu mesmo oferecer o sacrifício a Deus. Por quê? Porque Samuel não chega e o povo está se apartando, e aí eu perco o voto, né? Porque é assim que o povo pensa. As pessoas estão se afastando de mim, então eu não estou ficando popular. Meu irmão, queira ser popular no céu, queira ser conhecido do reino, queira ser conhecido de Jesus, para que ao final da tua corrida você seja recebido por Ele. Não adianta você ser bem conhecido, muito amado, muito querido aqui e ser rejeitado por Jesus, porque Samuel foi rejeitado por Deus. E aí eu digo aqui para você, quando Samuel chega, ele fala: o que tu fizeste? Que cheiro é esse? Ele: que você demorou a chegar. Ali Deus já reprovou o ministério de Saul. Por quê? Porque ele tomou um lugar que não era dele. De cara ele foi desobediente. E o Senhor não se agrada de desobediência. O Senhor, Ele quer uma vida de obediência. Por mais que você queira fazer a tua vontade, e dá vontade de fazer a nossa vontade, que a nossa carne pede para a gente fazer a nossa vontade, e a gente quer fazer a nossa vontade,
Mas Deus não quer. Meu irmão, não é tão fácil assim. Nem Jesus falou que era fácil. Se colocar debaixo da vontade do Senhor não é fácil. A guerra espiritual, ela vem, ela toma as pessoas que estão à tua volta, ela toma no trabalho, ela toma em casa, ela toma em qualquer lugar, e você começa a ficar turbado, coisas acontecem na tua vida para te entristecer, mas vale muito a pena ser obediente ao Senhor, porque ao final, o Senhor vai se levantar a teu favor, e é o que importa. O Senhor vai te honrar. Você vai ver Deus na tua vida, você vai ver Deus na tua casa, você vai ver Deus nos teus filhos, você vai ver Deus no teu casamento, você vai ver Deus à tua volta, ainda que doa na tua carne. E passado esse tempo, Saul foi um homem de guerra, lutou com os filisteus, teve vitórias, porque ele era um rei que Deus chamou. E teve um segundo momento em que Deus desaprovou na vida de Saul tremendamente. Foi quando o Senhor falou para que ele lutasse contra os amalequitas. Ele foi para a guerra e o Senhor falou: de nada traga de lá, nada, zero. Não quero que você traga uma criança, uma pomba, eu não quero nada. Aquele lugar é maldito, acaba com tudo, destrói. Nossa, mas o Senhor queria destruir? Deus, ele sabe o que faz o tempo todo. Nós estamos aqui no contexto do Antigo Testamento. Era necessário que o Senhor destruísse esse povo. E Saul foi lá, destruiu o povo. Só que deu na telha de Saul trazer o rei para cá, para Israel. Trazer alguns animais, trazer algumas mulheres. E novamente o Senhor se entristeceu demais com a vida de Saul. Porque ao invés de Saul fazer o que Deus fez, o que ele fez? Senhor, mas eu fiz oferta para o Senhor. Eu fiz churrasco para a galera. O problema de Saul era que ele queria agradar a galera. Por quê? Porque geralmente os despojos de uma guerra era o pagamento dos soldados. E Saul, como eu disse anteriormente, ele queria ser notório, ele queria o aplauso. Nós fomos para a guerra, ganhamos a guerra e trouxemos os despojos e está aí para os soldados desfrutarem. No entanto, as guerras do Senhor são como o Senhor quer. Meu irmão, não adianta, que do teu jeito não vai rolar. Você já viu? Pega aqui comigo. Você já viu que em algumas situações você já passou várias vezes pela mesma coisa? Diferente, mas foi a mesma coisa. Você insistiu e foi de novo? Insistiu e passou pela mesma coisa? Insistiu e passou pela mesma coisa? Não deu para entender ainda que não é assim que Deus quer? Será que você não está fazendo nada errado? Será que aquela situação está dentro da vontade de Deus? Porque quando Deus está no negócio, a coisa abre, a coisa começa a abrir de uma maneira que você não entende. Sabe, você fica falando, meu Deus. Às vezes eu falo com a Thaís, eu estou conversando com ela, eu falo, meu Deus, como Deus é tremendo. Do nada, estava nessa situação e aconteceu isso, e foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, do nada daquilo que você esperava. Sabe por quê? Porque você tomou uma posição mediante algo que Deus queria de você. Meus irmãos, negar a carne é muito difícil, mas é dessa forma. Porque uma vez que eu decidi seguir a Cristo, eu não faço mais do meu jeito. E todas as vezes que eu quiser fazer do meu jeito, o Senhor vai botar eu para fazer de novo. Igual o povo de Israel. Fazia errado, mais uma volta. Fazia errado, mais uma volta. Até a hora que o Senhor não quis mais combater com eles. E uma coisa eu falo para você, meu irmão. E eu vou falar sempre. Que esse ponto não chegue para a sua vida, nem para a minha vida. Que o Senhor não queira mais ficar insistindo conosco acerca de desobediência. Porque chega uma hora, a palavra de Deus diz, que o Espírito do Senhor, ele não vai ficar o tempo todo combatendo com a gente.
Ele mora aqui. Ele está dentro de nós. E quando você vai fazer algo dentro de você já está dizendo para você que não é daquele jeito. Mas você insiste de novo. E aí você culpa a Deus, culpa o marido, culpa o filho, Não. A culpa é sua. Porque mais uma vez você insistiu em algo errado. Algo que não estava certo perante o Senhor. E o Senhor, meu Deus, ele foi sacrificar o Senhor, uma coisa que o Senhor mandou exterminar. E o Senhor, ele deixa claro o seguinte: ele não se agrada de sacrifício de desobediência. Deus não queria mais saber do que Saul queria dar para ele. Sabe por quê? Porque Deus falou para ele exterminar. Não importa se ele lá encontrasse uma coisa maravilhosa e achasse que era bom aos olhos de Deus. Não importa, para Deus não importava mais. Sabe? Não, eu vou dividir aqui, é como o povo faz, né? Não, eu vou fazer um negocinho aqui, mas eu vou dar esse negocinho aqui para Deus. Deus não reage a cala a boca. Tem homem que acha que Deus reage como o homem reage. Se Deus reagisse como o homem reage, a gente era frito. Deus não aceita cala a boca, ou é ou não é. Ou ele é primeiro ou ele não é nada. E é por isso que o homem demora anos a conquistar algumas coisas que era para conquistar rápido. O povo de Israel poderia ter chegado em 40 dias na terra prometida. Ficou rodando 40 anos e não entrou. Sabe por quê? Insistindo no mesmo erro. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei que erro está atrapalhando a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei o que Deus está falando. Pare. Hoje à noite Deus fala para você: pare, leia, medite na minha palavra, vai orar. Eu não tenho me agradado do jeito com que você está fazendo. Não tenho me agradado. Você, filho, que tem desobedecido a seu pai. Você, filha, que não tem honrado sua mãe, que não tem ajudado, que não tem feito a sua parte para a construção da sua casa. Você, marido, que não tem amado sua esposa como Cristo amou a igreja. Você, mulher, que tem sido insubmissa, que não tem fechado com seu marido. Porque o Senhor nessa relação, Ele vos fez um. Então nós temos que andar ligados e fechados. Quem fecha e cola contigo não é o do mundo, não. Muitas vezes eu vejo falando assim: fulano fecha e cola comigo. Quem fecha e cola contigo é quem está dentro da tua casa. Se quem está dentro da tua casa não fecha e cola contigo, tem alguma coisa errada. E é hora de você colocar no lugar sacerdote. E é hora de você colocar no lugar sacerdotisa. Deus não tem se agradado dessa oferta. Tem cheirado ruim. Tem chegado horrível ao Senhor. Casa de crente bagunçada. É lugar de escândalo para o ímpio. É lugar onde Deus se desagrada de uma maneira terrível. Porque é mau testemunho para os de fora, para os vizinhos, para os parentes, para todo mundo. Meu irmão, primeiro conserta a tua casa. Minha irmã, conserta a tua casa. Bota teu joelho no chão. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu fui criado por um homem militar. E meu pai era um homem muito duro. Meu pai sempre falou assim para mim: você não tem que baixar a cabeça para ninguém. Você tem que andar assim, assim, porque você tem pai. E quando eu aceitei a fé, meu Deus, que dificuldade para baixar a cabeça e aceitar aquilo que meu marido falava. Não era fácil, não. Muitas foram as discussões. E eu me ajoelhava e falava: Deus, por que o Senhor não me ouve? Eu tenho andado na tua presença, eu tenho feito a tua obra, eu tenho amado o meu semelhante. E por muitas vezes eu falei isso e o Senhor ficava calado. Até a hora que o Senhor falou para mim: a tua oração não vai ser ouvida enquanto você não se acertar dentro de casa. Eu falava: não, Deus, ele está errado, porque ele, papá, falando do meu marido para Deus, como se Deus não conhecesse meu esposo, com seus defeitos e suas qualidades.
Mas ele falava para mim assim: eu estou tratando é com você. Ele deixa ele comigo. Porque naquilo que ele errar, eu sou Deus para acertar, ele é meu filho. Primeiro eu estou consertando você. Eu estou trabalhando contigo. E foi duro. Foi amargo e desceu mal. Mas teve um dia que eu cheguei perto do meu esposo e falei: me perdoa. Me perdoa, porque... Não estou dizendo para você que hoje a gente não tem desentendimento não, porque isso é normal. Desentender é do relacionamento humano. Ele é diferente de mim, eu sou diferente dele, desentender é normal. Eu não estou querendo dizer aqui que nós somos o casal perfeito, não. Mas para a glória e honra de Deus, nós temos andado modelados na palavra. Por quê? Eu precisei ser corrigida. E olha que não foi fácil, hein? Ó, que Deus me tratou, meu Pai do céu, foi apertadinho até eu entender que o problema estava comigo, porque a gente nunca acha que o problema está com a gente. Saul não achava que estava com problema, porque ele pegou a carninha lá dos amalequitas e botou lá um cala-boca para Deus, ele não achava que ele estava errado. Quando Deus mandou ele exterminar, Deus quando manda você acabar com o negócio, acaba com o negócio. Deus manda você sair daquela roda dos escarnecedores, sai. Deus quando mandar você sair daquele trabalho onde há roubo, você sai. Quando Deus der ordem para você fazer uma coisa que Ele está garantindo, tenha fé para fazer e obedeça, porque é Ele que garante. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que quando Ele fala, Ele garante. Se até agora o que está acontecendo na tua vida você não consegue arrumar, é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Ah, pastora, tudo na sua vida está certo? Claro que não. Eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou aprendendo com vocês comigo, a gente com a palavra, a gente com o Espírito Santo. Mas eu já aprendi muito, porque não é fácil ser tratado por Deus, mas ainda é melhor ser tratado por Deus. Essa é a melhor mão, porque eu fui tratada por alguém que me ama. Deixe-se ser tratado por alguém que te ama. E esse homem chamado Saul, ele teve perto dele um homem chamado Davi. Logo no final do seu ministério, né, já mais para o final, aparece um homem chamado Davi, que vocês conhecem, e que também não é porque ele era segundo o coração de Deus que Deus poupou, porque Deus é Deus justo. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas dentro daquilo que ele pecou, Deus consertou, e a Bíblia está ali para nos mostrar. Então, mas ele viu naquele homem ali um homem que se chegou para ele, um homem que ajudou a ele a vencer uma guerra, um homem que matou o gigante que estava contra o povo de Deus. Só que ao invés dele pegar aquele homem e trazer, fica aqui do meu lado, vamos junto, já que você quer guerrear, vamos guerrear comigo. Não, ele deixou subir para o coração mais um pecado, o do ciúme, da inveja, e quis matar Davi. E isso acontece com muita gente. Quando você vê de repente alguém ser bom numa coisa, ser bom naquilo que faz, no seu trabalho, aquela pessoa chegou, de repente ela está pontuando mais que você, mas ela é do seu grupo, recebe ela, chama ela, talvez você aprenda alguma coisa. Aquela pessoa chegou nova na igreja, mas já está ali, acabou de chegar, Deus tem algo com ela e algo com você que é diferente. Receba, abrace, talvez você vá aprender com ela. Não descarta ninguém não, só descarta o que não é de Deus. O que não é de Deus, o que te faz mal, aquilo que não é para a sua vida, você descarta. Mas aquilo que é para a sua vida vai somar com você, vai te ajudar. Quem sabe não era quem você estava esperando para te ajudar. É tão difícil as coisas acontecerem, às vezes numa faculdade, você tem trabalhos para fazer, você não tem tanto entendimento, chega uma pessoa que tem um entendimento, que clareia a coisa, abre a tua visão e tal,
Meu irmão, aprenda a elogiar. Outro é bom também. Que bolo maravilhoso você faz. A pessoa não sabe falar, mas ela sabe fazer um bolo. Que maravilha. A pessoa não sabe louvar, não tem uma voz bonita, mas ela sabe agradar, ela sabe receber. Quando chega um visitante, ela vai lá, ela recebe, ela abraça. Cada um com o seu jeito, todos somos bem-vindos. Mas não, Saul caçou Davi. Saul queria a morte de Davi. E isso, meu irmão, é muito triste. Sabe por quê? Saul não viu em Davi um irmão. Veja no teu semelhante um irmão. Talvez você vai conseguir crescer mais. Você vai conseguir ser melhor. Não veja alguém como competidor no teu trabalho, sabe? Como uma pessoa que quer ver teu mal no seu ministério. Sabe, na vida a gente vem várias pessoas, gente do mal e gente do bem. Mas não é porque alguém se destacou é que você vai afastar a pessoa de você. Chame para perto. Sabe por quê? Porque se Saul se arrepende e Saul chama Davi para perto, que reino poderoso! Porque Saul ia usar a experiência e Davi a habilidade. Mas não, Saul com a sua ignorância abriu o reino e caçou a Davi. E a sua morte foi triste. Mas eu quero dizer para você, a terceira e a última coisa que eu acho que é muito triste na vida de um homem, foi uma coisa que também aconteceu com Sansão, e eu não poderia deixar de falar. Estou aqui já nas minhas considerações finais. Foi que Saul chamou Deus para falar. Saul queria ouvir Deus, só que Deus já não estava mais ali para ele. É o que eu falei para vocês. Meu Deus, eu nem sei o que eu faria se em alguma hora eu não conseguisse ver Deus na minha vida. E Saul chamou Deus e Deus nada. E Deus não estava dando caso mais de Saul. Aí Saul foi consultar uma vidente, foi consultar uma cartomante, foi pedir para jogar búzio, tarô, entenderam? Naquela época ele foi consultar uma vidente para ter vitória na guerra que ele ia combater. E meus irmãos, Deus odeia idolatria. A Bíblia diz que vindo a morte segue-se o juízo. Ninguém pode voltar para te garantir nada. Morreu, fechou o caixão, ou é céu ou é inferno, não tem intermediário. O pastor até esteve falando sobre isso domingo. Mas ele foi consultar, meu Deus, e ele foi para aquela guerra achando que ia ser vitorioso. E naquela guerra ele viu o filho morrer, ele viu os soldados morrerem, e ele se matou. O orgulho daquele homem era tão grande que ele nem permitiu que os inimigos viessem lhe matar. Ele pegou a espada e ele próprio deu cabo da sua própria vida. Meus irmãos, o que eu quero dizer para você? Um homem que começou humilde, não se achando ninguém. Meus irmãos, é assim que o Senhor quer ver você até o final da sua vida. Você pode crescer, você pode estar, você pode, eu digo, crescer em qualquer área da sua vida. Você hoje pode ser uma pessoa mais humilde financeiramente e amanhã está aí em carrão. Eu profetizo sobre a sua vida, receba aí. Amanhã você pode estar com uma casa própria. Hoje você ora por filhos, amanhã você tem filhos e filhas. Hoje você está pedindo a Deus coisas que você não tem e amanhã você pode ter. Hoje você é um obreiro na casa de Deus, ou hoje você é alguém que ajuda na casa de Deus, e amanhã você pode chegar ao pastor da igreja, até a sua própria igreja, né? A igreja do Senhor, a qual você será o pastor da igreja, mas a tua essência não pode mudar, porque Deus chamou Saul, que era aquele homem pequeno da palavra que eu li aqui. Aquele homem que falava,
Eu? Como assim eu? Que sou tão pequeno, de uma tribo tão pequena, de uma casa tão pequena. Rei? Era esse homem. E eu não digo para vocês de imaturidade, não. Porque durante o processo, obviamente, ele iria crescer, aprender. Ele iria conduzir o reino. Era isso que Deus queria, já que o povo pediu um rei. Mas ele atropelou pelas próprias pernas, pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba e principalmente pela desobediência. E o reino de Saul foi rejeitado. Meus irmãos, que o Senhor não rejeite a sua vida, que o Senhor aceite a sua adoração, que Ele aceite a sua oferta, que Ele aceite a sua vida como exemplo, porque tem muita gente precisando que você produza frutos, para que sejam vistos pelos outros, para que você seja o canal que liberte as pessoas do mal que elas estão vivendo. Muitos estão acorrentados, muitos estão vivendo cegos, e talvez você seja essa luz aonde você mora, essa luz na tua família, essa luz na tua casa, e você ainda não despertou desse sono. Acorda, hoje é dia de acordar. Hoje o Senhor, em sua complexidade de palavras, diz para você: acorda, que hoje é dia de acordar, é dia de mudança de atitude, é dia de aprender a obedecer, é dia de aprender a ouvir, é dia de aprender a se colocar, mas se colocar debaixo de obediência. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês, já passei por muitas coisas na minha vida, mas eu não me lembro de nada que eu tenha conquistado em desobediência. Tudo que eu conquistei, que não é muita coisa, mas para mim é coisa pra caramba, porque o Senhor tem sido bom e tem sido fiel, mediante a tantas coisas. A minha família está de pé, e eu acho que é isso que mais a gente quer nessa vida. Não tenho passado necessidade, já passei muita privação, nunca necessidade, porque o Senhor estava comigo, e eu sei que o Senhor está com você. Não deixe passar a oportunidade. Quem sabe é você que o Senhor quer levantar para esse tempo. Quem sabe não é você que o Senhor quer levantar por profeta. Quem sabe não é você que o Senhor quer colocar por líder. Quem sabe não é você que vai ser gerente no seu trabalho. Quem sabe não é você a pessoa que Deus quer colocar naquele lugar para fazer um diferencial. Porque Deus, Ele está mostrando que quer salvar. Os sinais estão por aí. E nós somos esses agentes de salvação. Porque uma coisa eu digo para vocês, em toda a vida de Davi teve muitas quedas, mas uma coisa a gente pega da vida de Davi descia bonito diante de Deus, com o filho morto, ele desceu diante de Deus, porque ele poderia se revoltar. Poxa Deus, o Senhor não me perdoou, o Senhor é Deus que castiga. Não. Depois do filho morto, ele tomou banho, comeu e adorou. Ele adorou. Meu querido, aceite a vontade de Deus, porque ela é a melhor para a sua vida. Com isso, eu deixo aqui essa palavra. Eu espero que tenha alcançado a sua vida, a sua casa. Estamos aqui orando por você, orando pela sua saúde, orando por aquela relação de pedidos. E tem alguém que pediu oração aí? Não? Bom, nós já temos, algumas pessoas que têm nos pedido para orar. Então eu vou estar orando aqui e vou estar encerrando esse momento de culto. Domingo, culto presencial. Nós estamos separando aqui os lugares para que você que tem uma saúde mais fragilizada possa sentar um pouco mais separado do pessoal que já está mais à vontade, tá? Temos toda a proteção, álcool gel, temos tudo direitinho para que você possa assistir o culto em paz. E principalmente a presença de Deus vai estar conosco, amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade. Pela oportunidade de estarmos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, pela oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome.
Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser obedientes, ouvir a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, sermos melhores no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso ministério, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, que possamos descer, que possamos nos inclinar perante a Tua vontade, Senhor. Senhor, nós não queremos fazer nada que não seja da Tua vontade. Usa-nos como instrumento Teu nessa terra, Pai. Que não precisamos, Senhor, que não venhamos a precisar rodar no deserto 1 milhão de vezes para alcançar alguma coisa, Senhor. Que possamos estar mais íntimos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. E o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, conceder aquilo que é desejo do nosso coração em Ti. Senhor, eu coloco também diante de Ti nessa hora toda aquela relação de pessoas que estão enfermas, Senhor. Pessoas que estão nos hospitais, pessoas que precisam de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Hoje é noite de libertação, liberta os cativos, Senhor. Em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura dos enfermos. E eu te apresento aquela lista do primeiro ao último. E coloco diante de Ti aquela garotinha, aquela criança chamada Maia, Pai, que temos orado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que aquela família, ó Deus, em nome de Jesus, veja a Tua glória através da vida dela, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco a nossa amada Thaís Ludmila, que está internada no hospital, mas nós cremos que breve já estará em casa, porque Tu és Deus que vai tirar ela daquele lugar, Senhor Deus. E nesse tempo eu creio, Senhor, também que o Senhor está lá com ela, Deus, cuidando dela, e que em breve ela estará entre nós. Senhor, muito obrigada pela minha irmã Socorro, Senhor, que está sempre aqui, Senhor, nos ajudando, nos apoiando. Que o Senhor abençoe a vida da Socorro, o casamento. Que o Senhor abençoe as filhas da sua filha. Que o Senhor abençoe a minha irmã Diaconisa Thaís. Esteja abençoando a sua filha no trabalho, no casamento, com o seu filho, com sua vida. Oh Deus, em tudo aquilo que ela tem colocado no coração, ambas têm colocado no coração, o Senhor esteja visitando nessa hora, porque elas têm sido apoio, oh Deus, na Tua obra. Assim como peço, oh Deus, por cada obreiro, cada pastor, cada irmão nosso, cada contribuinte, cada participante, cada membro e cada um de vocês que está ouvindo a minha voz nessa hora, que a bênção do Senhor alcance a sua vida em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor incline o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Vamos para domingo? Glória a Deus.